E aí galera, aqui é Kenny Miller do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez, dessa vez retornando com Baki nona temporada. Mas antes de comentar sobre tudo isso, devo te falar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive chance nova temporada, entre outras coisas. Então se você curte esse tipo de conteúdo, vou deixar um card aqui em cima pra poder você estar acessando, sem falar também que você pode estar se inscrevendo no canal, porque só assim você recebe notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia, beleza? Então deixa de enrolar e vamos ao que interessa, vamos continuar essa saga que tá muito legal. No caso do episódio anterior, a gente viu que simplesmente o Motobi tá treinando cada vez mais. Inclusive, até derrotou o Gaia. O Gaia foi visitá-lo e ele derrotou facilmente usando seus truques. Sem falar também que vimos que o Jiro e o Miyamoto meio que estão virando best friends. Estão conversando ali sobre quem eles poderiam enfrentar. Ou no caso, quem Miyamoto poderia enfrentar. E o mais legal de tudo isso é que o Miyamoto chama o Yujiro de o Poderoso, velho. Eu acho tão legal isso, cara. Eu acho muito interessante. E aí que mais uma vez vemos a luta entre Gaia e o Motobi, onde justamente é mostrado em detalhes o que havia acontecido e se repete algumas cenas, onde Motobi, olhando para o Gaia, fala: "Já faz muito tempo, Gaia. Vamos tentar?" E aí que Gaia diz: "Como você disse, existem regras aqui, leis, um código de conduta, então é seguro aqui, certo? Eu não estou caindo nisso." E aí Motobi começa a estralar seu pescoço e espera seu aprendiz, onde Gaia diz: "Não quando o meu adversário é Motobi Zou, um homem que não luta por esporte. Sensei, o dojo pode não ser tão seguro quanto você pensa." E aí que Motobi, olhando para Gaia, diz: "Terminou de falar? Ou você precisa ainda se preparar?" E aí que Gaia diz: "Qualquer pessoa, a qualquer hora, em qualquer lugar, um verdadeiro lutador sempre está pronto." E aí que Gaia pergunta: "Como vamos decidir o vencedor?" E Motobi começa a pensar, onde diz: "Acho que vai ser óbvio." Onde Gaia começa a se preparar e diz: "Você está certo." E rapidamente Gaia cospe algo em Motobi, onde Motobi pega aquilo com as mãos, olha para aquilo e diz: "Uma cápsula de ácido sulfúrico. Eu te ensinei isso." E segurando aquilo, ele ainda diz: "Ser atingido na cara com isso tira você da luta." E aí que Gaia, ao ver que Motobi ainda estava em bom estado para lutar, ele diz: "Essa foi uma boa pegada." Gaia se prepara e rapidamente fecha seus punhos, porém dentro dele havia ali uma grande ponta de metal, onde o mesmo tenta atingir o Motobi. E rapidamente o Motobi se esquiva e coloca o pano que estava com ácido na mão do Gaia. Porém o ácido não era o importante ali, e sim o que ele poderia fazer com o pano. E usando aquele pano e entortando, fez uma presilha, amarrou a mão de Gaia e o puxou com toda a força. Onde com aquilo fez com que Gaia caísse, e ainda mais conseguiu torcer seu braço, fazendo Gaia ficar numa posição em defesa. Em sequência apoiou seu corpo com um pé e com o joelho o prendeu, fazendo ele ficar completamente imóvel. E para finalizar aquilo, o Motobi simplesmente tirou o seu cinto e com bastante maestria amarrou o seu oponente, o próprio Gaia, onde o Gaia fica preso e não pode mais fazer nada. E o Motobi, ao terminar aquele serviço, diz: "Parece que você está desgastado. Então, o que você acha, Gaia? Meu dojo realmente é seguro?" Onde as calças do Motobi até caem e ele começa a segurar elas e diz: "Uou, talvez não." E depois de revermos todo aquele momento, como a luta tinha acontecido, nós retornamos ao Tokugawa. E lá está um homem muito alto, quase tocando no teto, onde ele fala: "Uma verdade inegável. O peixe grande sempre come os peixes menores. E eu sou o maior peixe da lagoa." Onde vemos que se trata de Jack, que está mais alto ainda. E Tokugawa fica olhando para cima, como se olhasse para um gigante. E aí que Jack continua a falar: "Com 243 centímetros e 201 quilogramas, alcancei o tamanho máximo, mantendo toda a minha força e velocidade. Eu quero conhecer Miyamoto Musashi." E aí, bastante surpreso com aquilo, Tokugawa diz: "Bem, você certamente é o maior peixe que eu já vi, mas há alguém que pode se opor ao seu pedido." E aí que o tempo passa e já vemos o Jack dizendo: "Motobi?" E Tokugawa explica: "Sim, o Motobi." E ainda pensando, o Jack vai falando em voz alta: "Aquele Motobi?
E Tokugawa continua: sim, Motobi. Enquanto eles dão comida às carpas, ainda se continua a falar: eu não entendo. Por que Motobi tem algum problema comigo enfrentando Musashi? E aí Tokugawa fala: porque de fato, Jack Hammer, vá e enfrente o Motobi Zou. E Jack, sem entender o porquê que ele teria que enfrentar o Motobi, ele pergunta: aquele Motobi? E Tokugawa continua: aquele Motobi, tão fraco, tão chato, tão velho, que enigmático, Motobi e Zou. E aí ele continua cada vez mais dando comida aos peixes, onde ele ainda explica para o Jack: ele é um mistério completo. Para mim, para você, nenhum de nós tem uma ideia real sobre que tipo de homem esse Motobi Zou realmente é. Você está indo para ele cego. Jack, você tem alguma experiência no uso de armas? E aí Jack diz: não, mas eu tenho experiência em lidar com eles, onde até mesmo lembra com pessoas que estavam concorrendo com pedaços de ferro, até mesmo facas que ele sempre enfrentou. E ele continua a dizer: eles nunca me deram qualquer problema. E Tokugawa fala: bem, então, é melhor você mesmo ir ver o Motobi. Contudo, você não vai conhecê-lo no ringue. E enquanto Jack vai indo para o local, o Tokugawa continua a explicar: o cenário será um parque depois de escurecer. A ideia original foi criada pelo pai do jiu-jitsu brasileiro e o veterano da academia Kodokan, Mitsuyo Maeda, ou como era conhecido no exterior, Conde Koma. Naquela época, o campeão mundial de wrestling de peso pesado foi o leão russo George Hackenschmidt. Quando os dois se conheceram em uma festa, Maeda propôs uma luta de artes marciais mistas, com uma provisão: os dois usariam suas roupas diárias e iriam passear no parque. Eles deveriam continuar caminhando pelo parque até eles se reconhecerem. E é apenas então que a partida iria começar. Mas isso é sem sentido. E a proposição absurda de Maeda foi gentilmente recusada pelo leão russo, onde até mesmo vemos o leão russo falando: você é o número 1 no judô, eu sou o número 1 no wrestling. Acho que é o suficiente para nós dois. E é aí que voltamos a ver o Jack, que está lá no parque andando e procurando pelo Motobi, onde se diz: deixe-me avisá-lo, Jack. Ele pode parecer inofensivo, mas o Motobi sempre está carregando alguma coisa: espadas, facas, foices, shuriken, bombas, correntes. Seja o que for, você precisa saber: ele não está lutando por status e não está lutando por esporte. Motobi Zou é um guerreiro por completo. E é aí que vemos que eles finalmente se encontram, onde até mesmo o Motobi fala: você é tão grande quanto dizem. E Jack pergunta ao Motobi: ouvi dizer que você gosta de usar armas. Isso deve tornar isso justo. E o Motobi responde: está ficando. Aliás, é um cara que nem consegue mais fumar, né? E aí que vemos que o Motobi joga um cigarro no chão, mas antes que ele caísse por completo, o Motobi usou o cigarro para atacar o Jack, onde rapidamente o cigarro estava chegando aos seus olhos. O Jack não havia se preparado para aquilo, não imaginava que seria atacado tão rapidamente, e esse segundo foi o suficiente para que o Motobi pudesse o atacar rapidamente com uma voadora, o acertando em cheio no rosto, onde logo se vê que o Motobi tirou sangue do Jack. E ao se posicionar mais uma vez, vemos que o Jack não sofreu tanto dano assim. Ele olha novamente para o Motobi lá embaixo, pois a altura dele já é insana, coça seu olho e diz: eu não consigo ver nada, mas esse é o tipo de luta que vai ser. E é aí que vemos o narrador falar: o cigarro cegando seu olho esquerdo, e o ataque furtivo com a voadora logo depois, sem árbitro e sem regras. Teria ficado muito claro para saber exatamente no que ele estava se envolvendo, se ele estivesse prestando atenção. Mas ele não o fez. E aí que vemos que o Motobi sai correndo em disparada para atacar o Jack. O Jack logo fica se tremendo porque estava se preparando para tirar sua camisa, enquanto o Motobi já estava com uma espécie de facão. E rapidamente ataca o Jack e logo consegue fazer um corte em sua perna, mais precisamente na sua canela. E enquanto o Jack tira sua perna do chão, o Motobi acerta ele novamente na sua outra perna.
E aí que com aquela dor insana, ele já dobra os joelhos na frente do Motobi, caindo sem força alguma, onde o Motobi olha para o Jack e diz: "Uau, mesmo de joelhos você ainda é enorme." E aí que se vê que literalmente o tamanho do Jack agora é do tamanho de Motobi. Mas o Motobi não se intimida, nem o Jack, e os dois começam a lutar novamente. Porém uma coisa era clara, o Motobi estava armado, o Jack não. Onde nós vemos que o Motobi chega a cortar um pouco da cabeça do Jack, fazendo ele sangrar. Porém só fez o suficiente para que ele caísse ao chão, onde até mesmo ele diz: levante-se, estúpido. Uma espada de madeira não vai matar você." E aí, com a força de sua cabeça e de suas pernas, ele literalmente levanta do chão rapidamente. E enquanto ele gira do ar, mesmo que sangrando pelo corte que havia recebido do Motobi, o Jack, ao se pôr em pé, fala: "Achei que essa luta seria justa se você usasse armas. E eu tinha razão." E é aí que vemos que o Jack finalmente começa a rasgar suas roupas de tanta força que faz em seus músculos. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!